Boa tarde, salve Maria. Hoje, quarta-feira, mais um dia de live com o nosso padre, com o nosso diretor espiritual, o padre Adailson. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Como vocês já sabem, vocês podem ir interagindo, mandando perguntas aqui durante a live, ou podem nos enviar a pergunta do nosso direct, diretamente com o membro da Sejule, ou até mesmo ao próprio padre. Vocês podem mandar para ele também, certo? Vamos acompanhando, quem puder compartilha a nossa live, Vamos ver se o padre entra. Já tá aqui. Oi, Maria, padre. Salve Maria, Samara, tudo bem? Tudo bem? Deus abençoe. Graças a Deus nos reunimos mais uma vez, né? Verdade, graças a Deus. Mais uma Isso, semana juntos. é verdade. Pois é. Muitas novidades por aí. É semana cheia de novidades, né? Isso. Muitas novidades, não é? E claro, deixa eu fechar um pouquinho aqui a cortina. Que ficou muito claro, né? Agora está melhor. Pois é, então vamos começar, este nosso encontro com perguntas, com curiosidades. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, rogai por nós. Rogai por nós. Vamos lá, Samara. O que temos aí de perguntas hoje? Hoje vamos começar com algumas perguntas relacionadas à reunião, A reunião da Legião. De acordo com o manual, todas as categorias de membros passam pela prova. Qual o tempo de prova para os membros auxiliares? Veja, é o mesmo tempo, de um jovem oficial ou um jovem que quer ingressar na Legião de Maria. É um período de 3 meses, não é isso? Não faz um período de experiência, de acompanhamento, para realmente ver se a pessoa também tem condições de ingressar, não é? Não é só porque, não, eu já rezo alguma coisa, eu posso ingressar como membro auxiliar, como pretoriano, não. Então, tem este tempo, vai ser inscrito na Legião, na ata, que foi recrutada fulano para membro auxiliar, e ela está no período de experiência. E a partir daí, se realmente a pessoa, sendo toda acompanhada pelos membros da Legião de Maria, depois de 3 meses, ela vai ser oficializada como um membro, seja ele um membro do presídio, ou seja ele um membro auxiliar, depois do recrutamento, depois desse tempo de experiência. Certo. E a outra pergunta é sobre as atas. As atas, elas podem ser digitadas? Veja, primeira coisa, a gente tem que saber que a ata é um documento, que aprova, que atesta, aquela reunião, aquele encontro, Numa reunião de condomínio existe, numa reunião de pastoral existe, Então, é um documento oficial,
daquele movimento, daquela pastoral. Primeira coisa. Né? Por isso se elege uma secretária para que ela tome nota. Inclusive tem uma vice-secretária que ajuda, não é? Para este grande papel que é o quê? Transcrever tudo o que aconteceu na reunião, com todos os detalhes. Todos os detalhes da reunião, as perguntas, né? Algo que surgiu no meio de uma reunião, um questionamento, tudo isso tem que constar na ata. E, claro, também tem que constar na ata todas as realidades próprias do movimento. Todos os trabalhos, todas as prestações, né? Dos trabalhos realizados semanalmente, toda essa realidade. Se foi feita alguma atividade na paróquia, se o padre pediu, não é, alguma ajuda, algum trabalho à Legião de Maria. Então, tudo isso de forma resumida, mas de forma fidedigna, digamos assim, né? Com toda a fidelidade, né? Para quê? Para o crescimento do movimento, para se tiver uma necessidade depois de um estudo da Legião de Maria em determinada paróquia, como está o movimento, então pode-se ler a ata. Ok. A ata, ela é transcrita, ela é escrita manualmente em um livro de ata, né? Existe o livro de ata. Por que o livro de ata? Porque o livro de ata é numerado. E com esta numeração, o documento é um documento válido. A ata não deve ter rasuras, não é? Então, rasurou ou fez colocou algo de forma que está equivocada, ou no final da ata se corrige, né? No lugar de dizer, digamos, errou o nome de uma pessoa, errou um trabalho que foi desenvolvido, no final daquela própria ata se corrigir, se percebeu que o erro pode ser colocado na mesma ata, no final diz, em vez de dizer isso, é isso. Mas se não acontece na reunião, na ata seguinte, faz uma retificação. Na ata anterior, de número tal, 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 né, a gente diz, não foi um equívoco dizer assim, então disse isso, foi feito isso e aquilo. Então, esta é a correção da ata anterior. Ela pode ser digitada? Pode sim ser digitada. Claro, nós preferimos que ela seja feita sempre manuscrita. Claro, a secretária do presídio, a secretária do comício, da régia, né, deve ter uma letra, né, bem, um certo modo, desenhadinha, né? Para quê? Claro, para facilitar a leitura. Mas se existe uma dificuldade, né? Lembro-me quando eu trabalhei na Cúria, na assessoria de comunicação, e eu estava na reunião com o Dom Henrique, né, da Fundação Arquidiocesana de Cultura. A nossa secretária, na época, né, ela tinha uma dificuldade porque não gostava da letra. E então, qual foi a sugestão que nos foi dada? A ata vai ser digitada. Depois de digitada, fazia-se 2 cópias. Uma cópia era anexada, colada no livro de ata do presídio, da régia, do comício. Então, era colada no livro de ata. E uma outra cópia, que também é assinada por quem de direito, né? Ou seja, o presidente, né? Assinava a ata e arquivava uma cópia num livro, né? Digamos, fazia um livro desses de plástico, né? Encadernamento de plástico, colocava ali, e uma outra colada no livro próprio, né? No livro próprio de ata da reunião. Certo? Por quê? Porque se você coloca num classificador, digamos, daquele de folhinha, você pode perder uma ata daquela. Né? Então, como é um documento, né, próprio da Legião de Maria, lembro-me quando, nas mudanças da paróquia, né, da minha paróquia de origem, né, Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, mudança de padre, mudou muitas coisas. Aí, na época era uma capela muito pequena, foi reformando. O presídio da Legião de Maria fechou. Com isso, as mudanças de padre, minha mãe, numa das missas que foi, achou os livros de presença e as atas das reuniões, que foram arquivadas na paróquia e iam quase que para o lixo. Minha mãe, espertinha, foi que fez. Olha, isso aqui é a história da nossa paróquia. Guardou. Quando veio o outro padre,
ela foi lá e disse, olha, foi até o saudoso Padre Gilson Garcia, disse, olha, Padre Gilson, eu encontrei esses livros, estavam quase para ir para o lixo. Né? E então o que aconteceu? Ele devolveu a Padre Gilson e ele guardou no arquivo da paróquia. Isso é muito importante, é a vida da comunidade. Né? E então, claro, esse cuidado, este zelo de manter todas as coisas arrumadas, organizadas. Então, voltando à pergunta, se pode ser digitada? Pode, não tem problema algum. Contanto que a minha sugestão é fazer desse modo. Duas cópias assinadas pelo presidente, como deve ser no livro ata, então. Mas o presidente assina ali e o secretário ou a secretária vai colar a folha que foi digitada. E outra, como se escreve a ata? Sem nenhum espaço, nenhum espaço. Né? Ela tem que estar completamente seguida, né? As linhas seguidas. Né? Como a gente faz a ata manuscrita, viu? Então pode ser feita assim, contanto que cole no livro ata e depois, né, arquive uma outra cópia no livro classificador, que é muito importante. Certo. O senhor falando isso, lembrou também a presidente da Cúria, do meu presídio, ela, ano passado, em comemoração ao jubileu aqui de Sergipe, ela estava atrás de alguns documentos, de alguns cadernos, né, justamente para saber de quando foi fundada a Cúria daqui da cidade. E ela não conseguiu encontrar. Né? E aí o senhor falando a questão do cuidado, né, do guardar, desse cuidado todo, por ser um documento, me lembrou isso. Né, que aí é um documento importante, que se encontrasse os livros de ata, poderia saber quando foi a primeira ata, né, e ver a Isso data de mesmo. fundação. E Né, aí e a aí gente... ela não conseguiu encontrar, então não tem noção de quando foi fundada a Cúria. que pena, não é? Que pena. Então é uma falta de atenção, claro, do sacerdote, mas também dos membros da Legião de Maria, não é? Porque, digamos, padre, olha, a gente fechou o livro, né? O senhor acha melhor arquivar aí ou arquivar conosco? Né? Claro, a gente sabe, vai mudando o padre, cada uma de um jeito. Aí olha o livro e diz assim, ah, isso aqui é uma porcaria. E vai jogar no lixo. Né? Então, né, não sei se depois a gente pensar no futuro, claro que imagine de cada presídio, régia ou cúria, régia não, mas da cúria guardar, né, na sede da legião fica muito difícil. Mas eu digo o quê? Fica. É pensar realmente. É a história da comunidade. Né? Então pode, né, se não puder guardar na paróquia, né, pode ir, digamos, levando os livros com o conselho do presídio, o conselho do comício, da cúria, né, para que vá tomando conta destes livros, porque são muito importantes. Né? E vai contando a história, porque, claro, com a ata da reunião, a gente consegue, né, até mapear um pouco, né, da vivência, né, da fé naquela comunidade. Eu lembro quando eu era adolescente, né, junto com o nosso presídio, Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, no Leite Neto, nós fizemos um recenseamento de todo o conjunto e do Jardim Jussara, que eram juntos, o Conjunto Leite Neto e Jardim Jussara. Fizemos um consenso de quem era batizado, quem era casado, né? Fizemos um censo porta a porta, levando as pessoas um folder de Nossa Senhora, falando de Maria, da comunidade, e aproveitamos e fizemos este censo. Então, naquela época, nós tínhamos uma fichinha e entregamos ao padre, olha, padre, em tal rua tem tantas pessoas precisando se batizar, tem pessoas que fizeram a primeira comunhão, não fizeram, que não são casados na igreja, para quê? Para que ele pudesse fazer um trabalho com as pastorais, né? Então, com essas realidades, né? Porque é muito importante. E, com certeza, é um trabalho muito eficaz da Legião de Maria nas nossas paróquias, né? E a gente precisa, como padre, incentivar cada vez mais a Legião de Maria a cumprir a sua missão, o seu trabalho na nossa igreja. A Mirene aqui, ela comentou, né, que em Ribeirópolis a Cúria está em dia. Fica com a presidente e vai passando de uma para a outra, né, para poder ir guardando Isso. todo o material. Muito bem, muito bem. Né? Porque, cara, a gente sabe, né, para depois perder um material desse de suma importância, né, para a nossa igreja como um todo. Verdade. A próxima pergunta. Uhum. Quem não pode comungar, pode fazer a consagração total a Nossa Senhora segundo o método de São Luís Maria de Montfort? Veja, a consagração ao método de Montfort, ela exige de nós uma intimidade com o nosso Senhor. Né?
através de Maria. Então, além da missa, a comunhão, a confissão, ou seja, os sacramentos. Claro, cada caso é um caso, né? Por isso, a gente precisa conversar com a pessoa, saber quais são os motivos pelos quais ela não comunga. Digamos, qual é o pecado que a impede? Né? Se é a questão do matrimônio, né? Então, são coisas e situações que a gente vai avaliar. Depois, essa pessoa que nos enviou a pergunta pode entrar em contato conosco de forma pessoal, né? Entrar em contato com os jovens da Legião, do Sejule, e chegar até nós para que a gente entenda um pouco a dinâmica e seguindo Amoris Laetitia, né? Como diz o Papa Francisco. Porque, a princípio, né? A pessoa não deveria, não tem condições de completamente, né? Estar dentro deste quadro que é pedido em relação ao tratado. Mas cada caso a gente pode observar, não é? Se é um processo que não pode, né, existir uma nulidade matrimonial ou não pode, né? Então, por isso que eu digo, cada caso é um caso. Mas o ponto de partida é, se não, então aqui tem uma pergunta, Silmar, se a pessoa não for casada na igreja, ela pode fazer a consagração? Não. Por quê? Claro, veja, a consagração não é um sacramento, não é. Mas é uma exigência. É uma exigência. Então, como ser membro do apostolado da oração, que tem como devoção a Eucaristia. Tem que comungar, deveria comungar todo dia, né? O membro do apostolado da oração, como membro da Legião de Maria, do mesmo modo. Né? O nosso fundador, Frank Duff, fundador da Legião de Maria, servo de Deus, né, em processo de beatificação, ele ia para 2 missas diárias. Né? E olhe que, naquele tempo, antes do concílio, eles não podiam nem comungar todos os dias. Né? Ele ia para 2 missas. Para quê? Para adorar a Jesus. Para estar nesta intimidade com o Senhor. Né? Depois que a igreja, depois do Concílio Vaticano II, que ele esteve presente, né? Então ele foi vivendo cada vez mais profundamente essa experiência. E com certeza ele podia já comungar 2 vezes, né? Não sendo necessário, mas estava mais próximo de Jesus Eucarístico. Então, é uma forma de espiritualidade que requer, né, uma maior intimidade com o Senhor. Então, não é que o consagrado seja melhor do que os outros, não. Né? Porque é algo interior, é algo meu e eu fiz. Este ato de consagração pelo método, né? Claro, a maior consagração nossa é o batismo, nós já sabemos, né? Mas eu me consagro pelo método de Montfort para buscar cada vez mais a perfeição. E a perfeição passa por uma confissão, passa pela Eucaristia quase que diária, né? Então, é um exercício de vida interior. Então, se eu não estou cumprindo os pré-requisitos, a gente teria que acompanhar para ver de um modo, né, fazer com que estas pessoas possam se consagrar a Jesus, né, pela consagração, mas tendo a delicadeza e o cuidado de ser acompanhado, viu? Porque, claro, a gente sabe, em relação à fé e à moral, a gente não brinca, né? Eu levo muito a sério a vida de fé, a vida de sacramentos, né? E eu quero que as pessoas entendam. Só para exemplificar, uma vez uma amiga minha, ela queria que eu fosse, né, a confraternização, que ela ia ter uma festa de segunda união com o marido, né? Com o segundo esposo dela. Ela já era casada na igreja. E interessante, não é, que nós éramos amigos, colegas do colégio. E eles 2 se gostavam muito na época de colégio. E os pais dela brigavam muito porque não queria que ela casasse com ele. Pois ela casou com outro rapaz, teve um filho, né? E depois daí se separou e voltou para o namorado do tempo da escola. E a gente vê as coisas, né? Aí ela queria porque queria que eu fosse lá. Primeiro ela pediu para dar uma bençãozinha. Eu disse a ela que não existiria a possibilidade de uma bençãozinha. Nem bençãozinha, nem bençãozona. Por quê? Toda benção a um sacramento, não era um sacramento, né? Uma bênção de união, eu estaria caindo, padre Adeilson, num ato de excomunhão. Porque como é que eu vou abençoar algo que não pode ser abençoado? Não é? Não pode ser celebrado o casamento, que é a bênção por excelência. Então, eu ir para dar a bênção, foi o que eu fiz.
expliquei para ela, né? Lembrando o caso aqui do padre Antônio Maria, que depois veio e se retratou, né? Que teve o casamento no interior de um tal prefeito, e ele foi lá, cantou e deu a bênção. Dom Henrique o processou canonicamente e ele veio se retratar. Se ele não se retratasse, ele estaria, né, com excomunhão, excomungado, ou seja, porque ele fez algo indevido, né? É como se a gente quisesse enganar o pessoal, né? Não vai enganar as pessoas. Então, eu conversei com ela muito claro, só, olha, minha filha, não existe este tipo de bênção. E eu nem fui para a festa. Por quê? Porque ela poderia incorrer num desejo de, no meio do público, me forçar a dar a bênção. Foi o que eu fiz. Liguei, telefonei, disse que tinha um compromisso e realmente eu não fui. Por quê? Porque a minha questão de fé, de moral, é muito forte. A gente tem que viver isso, não é? E com os amigos, a gente tem que dizer e ser sincero. Olha, não posso, porque eu estaria mentindo para vocês, não é? E mentir para Deus a gente não mente. Nosso Senhor conhece a vida da gente, mas o que a gente conhece a gente pelo avesso, né? Mas vamos adiante. Verdade. Essa pergunta chegou pelo Instagram. Católico pode ser cremado? Pode. Eu não sei se já chegou o ritual de encomendação para a cremação. Por enquanto, a gente tem feito o mesmo ritual, certo? Para um sepultamento e para uma cremação. O grande problema na cremação, e essa dificuldade eu já tinha enfrentado lá na Itália, conversando com alguns paroquianos, quer dizer, lá é proibido, na Europa é proibido, né? E nos Estados Unidos, se eu não me engano, algumas cidades são proibidos. Então você fica com a urna, um vaso cheio, né, do que sobrou da pessoa, pó, né? E você vai guardar onde? Isso dentro de casa, né? É uma confusão. Depois, nós temos a tradição de ir para o cemitério. Se cremou, os cemitérios não acolhem as cinzas. É interessante, né? Não sei se, né, poderiam eles, nos cemitérios, acolherem, né, fazerem uma urna, uma gaveta, como botam os ossos, né, para que as pessoas colocassem a urna, né, o resto, as cinzas daquelas pessoas. Por quê? A grande dificuldade, como nós temos essa questão de ir ao cemitério, o que era que estava acontecendo? As pessoas não sabiam para onde ir. Não é? Vai no cemitério quando você tem alguém enterrado lá. E quando você tem alguém numa urna dentro da sua casa. Então as pessoas, padre, o que é que eu faço? Eu digo, em casa acendo uma vela. Mas e a gente tem que ir no cemitério, né? E principalmente os mais velhos, dizer, eu vou para o cemitério para, né? Não vou ver ninguém lá que já está falecido, que com certeza a gente crê que a alma foi para o céu, né? Mas eu digo, a gente fica sem essa referência, né? Como é algo muito moderno, e tem algumas pessoas que deixam escrito, eu quero ser cremado, as pessoas também ficam com medo. Olha, eu desejo dele ser cremado, mas eu vou botar essa cinza aonde? Ah, pode jogar no mar. Aqui no Brasil você faz o que você quiser com a cinza, né? Lembro que jogaram a cinza de uma planta, jogou no rio, jogar isso não pode, né? Não se deve fazer isso também. Não entendo desta realidade, mas tem que ver a legislação o que é que diz, né? Mas para a consciência das pessoas, né, no imaginário das pessoas, né, tem ir ao cemitério para, de um certo modo, acalentar o coração. Foi lá mais pertinho da pessoa que você amava, do familiar, né? E então, com essa questão da cremação, você vem com um pote para casa, né? E se esse pote cai e quebra, né? Vai ser um chororô, uma confusão. Faço o que não faço? Então, são pequenos detalhes onde a gente vai percebendo, né, que as pessoas ficam meio assustadas, né, não sabem o que fazer. E realmente, né, é algo muito moderno para o dia de hoje, né, ainda é muito moderno, mas que para as pessoas com mais idade e tudo mais, né, a questão da veneração, né, e depois se pergunta, padre, e na ressurreição dos mortos? Né? O corpo não foi enterrado, foi jogado no mar, né? Aí a gente deixa essas coisas para Nosso Senhor, né? Ficam inventando,
as coisas, né? Se você sabe, enterrou, sepultou ali, depois junta os ossos, né? Depois eles vão, aos poucos, vão se desfazendo e vai virar um pozinho e tá ali no juntinho, né? Mas claro, quando a gente fala de ressurreição dos mortos, a gente nunca pensa na nossa realidade própria, humana, esse corpo, este pó, não é? Mas a gente percebe que Jesus, quando vier na sua glória, ele vai refazer tudo, né? Então, nós teremos o nosso corpo glorificado por meio da nossa alma. Jesus vai nos devolver o corpo, mas um corpo glorificado, que não vai ter necessidade de nada, né? Então, a cremação é uma realidade hoje em dia. Inventaram até cremação para cachorro, para gato, para os bichos, né? Eu acho isso uma doidice, né? Porque é gastar dinheiro, né? com essas realidades. Tanta gente passando fome, necessidade, tantas pessoas querendo ser enterradas com dignidade e não podem, né? Quem tem condições, vou cremar meu gato, vou deixar o pozinho do gato aqui em casa, o pozinho do cachorro em casa. Meu Deus, né? Vamos pensar em tantas pessoas que necessitam do pão de cada dia. É, verdade. Chegou uma pergunta aqui também, né? Padre, um católico pode ir a um casamento de um casal espírita? Veja, nós somos livres, de um certo modo, para ir a toda e qualquer celebração, né? Claro, a gente tem que ter a prudência. Mas, digamos, você foi convidado e vai ter uma celebração e o pessoal é espírita. Pela amizade, você diz, poxa, fui chamado para ser padrinho ou madrinha. Você vai e participa, mas sabendo qual é a sua fé, não é? Então você já deixa de ponto de partida ao casal, seja ele evangélico, não é? Seja ele espírita ou de qualquer religião, não é? Você diga, eu sou católico e você me conhece, fulano, fulana, né? E então lá eu irei por consideração, né? Porque eu gosto de vocês que são um casal, mas eu quero que vocês respeitem a minha fé. Porque às vezes o que acontece é que os casais, né, convidam as pessoas assim, e lá querem que dê um testemunho, quer que fale, que faça isso, né, ou aquilo, e colocam as pessoas, né, em maus lençóis, né, querem que dê uma fala, né, ou sei lá, invente de que essa pessoa que está ali é simpatizante do espiritismo, ou desse ou daquele outro. Não existe. Né? Não existe simpatizante de fé. Ou eu creio, ou eu não creio. Não é? Ou eu creio, ou eu não creio, de forma alguma. É verdade. E católico pode ouvir música que não seja católica, não no sentido dessas músicas seculares, né? Porque a gente sabe que tem músicas católicas, de cantores católicos, e tem outras que eu não sei se é assim que se fala, né? De evangélicos. Né? E aí nem todo mundo sabe identificar, né? Por exemplo, às vezes você coloca para reproduzir um vídeo no YouTube e o YouTube tem aquele de reprodução automática, né? Você coloca para reproduzir quando pensa que não, já está em outro cantor, um cantor gospel, alguma coisa assim. O católico, ele pode ou não? É considerado pecado? Veja, não é um pecado, né? Mas nós temos uma gama tão grande de músicas católicas boas, de qualidade. Nós temos desde uma música mais lenta, de espiritualidade, né? Nós temos rock, nós temos samba, nós temos pagode católico, né? Nós temos uma gama enorme. Então, por que, né, ouvir? Né? Se você percebe, né, você vai percebendo nas entrelinhas da música, a letra da música evangélica, né? O modo de cantar evangélico é diferente do nosso. Né? Então, se realmente você busca, né, no YouTube, coloque lá música católica e você vai ter certeza que vai reproduzir católica. Porque eles tratam a gente como se fosse um balaio de gato, né? Bota tudo junto. Eles chamam de música gospel, né? Como você até falou, ou até música evangélica. Não, a nossa é católica, né? Gospel vem dos americanos dos Estados Unidos, né? Principalmente pelo estilo de cantar, né? De um coral, né? E tem sempre um vocalista, né? No meio do coral, e eles cantam aquela música, o Happy Day, né? Que é muito famosa, né? No estilo gospel. Mas é isso que eu digo. Eu lembro uma vez, né? A gente estava ainda aqui com a comunidade no Mosqueiro, e no meio do encontro de catequese, cantaram uma música aquela música Faz um Milagre em Mim, que é evangélica. Eu, pobre de mim, estava na matriz, celebrando. Daqui a pouco me chega o recado.
Olha, o bispo mandou dizer para você, eu disse o bispo a mim. E o que foi? Não, para não cantar música evangélica nos encontros de catequese. Eu disse, "Oxi, de onde foi isso?" Porque, claro, eu celebrava a missa da catequese na matriz e depois tinha a catequese. Então eu estava sempre por ali, eu não ouvi, era na capela. Ele estava pregando retiro na chácara da Santíssima Trindade, né? E ouviu a catequese cantando música evangélica. Então eu chamei os catequistas e disse, olha, na nossa igreja, nós cantamos música católica. Tem tantas músicas, né? Eu tenho uma folha de também para os mais velhos, né? Então, é uma experiência muito legal, né, de levar a catequese, né, para que todos possam viver uma experiência. Então, a gente faz o gesto do que a música está falando. Isso é muito legal. Eu sempre gostei muito de catequese, né? Eu estava como na Legião de Maria, depois da Legião de Maria eu entrei logo na catequese. Né? Eu já tinha feito primeira comunhão, então eu caminhei para o Crisma e eu já era catequista. Então, a partir daí, eu lembro, era tudo datilografado. Então, eu datilografei as músicas, cortava os pedacinhos e montava para tirar xerox. No começo era mimeografado, no papel de álcool. Né? E depois a gente conseguiu, né, fazer tirava xerox. Então a gente cortava os pedacinhos, ou então recortava o Louvemos o Senhor, coitado dos Louvemos antigos, né? E a gente fez, a gente moldou uma folhinha de cânticos para as crianças. Então isso é muito importante, né? Fazer com que a catequese possa também, né, ser, né, esse instrumento de evangelização por meio da música. Existe desligado o meu telefone e ele fez a live mesmo assim, estava marcado para as 8, mas pense num forrozeiro bom, né? Eu tenho no meu telefone 3 CDs, 4 CDs deles baixados, né? E é um forró arrastapé bom que só. E católico, de qualidade. É verdade, tá respondendo. Então, padre, né? Nós acabamos com as perguntas, né? Se quiser falar um pouco, né? Porque, como a gente sabe, esse momento que a gente vem enfrentando a pandemia, algumas coisas já estão começando a abrir. E aí, se o senhor quiser deixar algum comentário sobre como é que está a posição, né, da igreja, né? Se Certo. tem alguma novidade, se tem previsão de Uhum. abertura, alguma coisa. Então, a princípio, né, quando o governador do estado, até o prefeito, ele lança o seu decreto, né, o seu. Deixa eu ver aqui que minha cachorrinha tá perturbando aqui, senão vai atrapalhar. Ela tá chorando aqui na porta para eu abrir. Tá uma confusão aqui em casa. Venha, bagunceira, chegue. Venha cá para mostrar você a Samara e o povo todo. Olhe para isso, olha. Olha para isso, olha. Com uma xuxinha só, que já arrancou a outra. E se divertindo aqui, graças a Deus, né? O xodózinho da casa. Viu? Quer Pronto, vai participar da lá. live também. Sem barulho. É, porque ela fica o tempo do se eu fechar a porta. Onde eu estiver, fecho a porta, ela vem para a porta e fica batendo na porta. Aí daqui a pouco começa a chorar e é uma gritaria aqui. Né? Então, o governador do estado, ele lançou o seu novo decreto, né, para todo o estado de Sergipe. Só que, claro, nós como Igreja Católica, né, observamos o que o nosso arcebispo nos fala, o que ele nos diz. Por enquanto, né, o nosso arcebispo, né, e com certeza os bispos, né, de instância de Propriar, não sei se já lançaram o seu decreto, acolhendo, né, ou não esta abertura já das igrejas.
não é? Mas a nossa arquidiocese ainda não foi, né, assinado nenhum decreto por Dom João, né, falando a respeito da abertura das nossas igrejas e, consequentemente, com as orientações. Mas veja, o que a gente precisa ter, e esta noção, né, é que, aos poucos, com certeza, vão abrindo as lojas, as igrejas vão reabrir. Com certeza, nós padres vamos colocar as missas dominicais, ou seja, no sábado à tarde e no domingo, maior quantidade de missas. Né? A gente vai trabalhar um pouquinho mais em relação aos horários, para quê? A gente sabe, a gente não vai poder colocar 300 pessoas na minha paróquia, que cabe mais um pouquinho de 300, mas eu não posso. Então, a gente vai ter que respeitar o limite com o distanciamento. Todas as pessoas usando máscara, né? O padre estava celebrando aos domingos, como a gente não tinha público, eu tirava a máscara. Primeiro, que só tinha meus dois coroinhas, que ia fazer a leitura, os que iam cantar, e a gente tinha uma distância. E claro, para a gente falar numa transmissão com a máscara, primeiro a respiração da gente, e depois, né, a voz fica estranha, né? Então, eu sempre entrava com a máscara, mas tirava para celebrar, porque tinha pouca gente. Claro, agora que a gente vai abrir igreja, eu penso lá na paróquia que a gente, no máximo, permitiria 60 pessoas, porque cada banco, 2 pessoas, mas a gente colocaria uma cadeira encostada na parede. Então, em cada fila, 3 pessoas. A gente tem uma fileira de 20 e tantos bancos, eu creio que mais ou menos a gente teria uma, por alto, né? Não estou dizendo que vão ser. Mas, digamos, se abrir umas 60 pessoas na igreja. Quer dizer, eu tinha numa missa, no sábado, no domingo de manhã, mais de 300 pessoas. Então, para eu conseguir, né, atingir que 300 pessoas participem da missa, eu tenho que botar no mínimo mais 2 ou 3 a mais das que eu já celebrava. Eu celebrava 2 de manhã. Então, eu tenho que colocar mais umas 2 ou 3 durante o dia para que as pessoas... Claro, a outra realidade não é porque permitiu que vai todo mundo agora correr para a igreja, todo mundo correr para o shopping, para o cinema, para isso e aquilo. O vírus não acabou, não é? Não tem vacina. Então, o que as pessoas estão pensando é que com esta liberação, opa, vou poder fazer tudo. Não, não, cuidado. Ah, vou aproveitar para ir à praia. Cuidado. O vírus ainda está solto. Então, o que as pessoas ainda não associaram a esta realidade é abrir para quê? Para que as lojas, para que o comércio, para que haja uma circulação e as coisas comecem aos poucos voltarem, né, ao normal. Quantas pessoas ficaram desempregadas, né? Quantas pessoas estão recebendo o auxílio que o governo está dando e quantas estão passando necessidade? Veja, lá na paróquia a gente assiste 35 famílias. Este mês a gente está com 30%, né, do gênero alimentício para fazer as feiras. Outro dia mandaram a lista, padre, o que é que a gente vai fazer? Eu disse, eu ainda não sei, estou pensando. Né? Algumas pessoas mandaram dinheiro, né? Outra pessoa disse que, ai, padre, vou mandar uma doação, mas ainda não chegou. Então, a gente fica com o coração apertado, porque a gente sabe que são famílias que necessitam. Algumas são diaristas, ninguém está fazendo diária. Raríssimas são as pessoas que estão permitindo que se faça diária. Porque a gente sabe, todo mundo está com medo desse vírus, principalmente os mais idosos. Por quê? Por causa da questão respiratória. Então, este é o grande drama, né, atual. As pessoas estão achando que quando o governo diz que vai abrir, vai abrir, vamos todo mundo para a rua. Não. Continua a nossa quarentena. Né? É necessário que continue a quarentena. Continua saindo de máscara. Continua, né, do mesmo modo, a higiene das mãos. Né? Na rua, usa o álcool em gel, álcool a 70. Está em casa, lava com água e sabão. Né? Para que essa despesa enorme, né, com álcool? Né? Se tem água e sabão, já vai ter o aumento de estar em casa o dia todo, que toma 2, 3 banhos, né? Que lava a mão toda hora, com maior cuidado, compra as frutas, as verduras, lava tudo, né? Com maior cuidado, que antigamente a gente já lavava, agora com medo de tudo, lava até as bolsas,
que chega da rua, né, do supermercado, as bolsas estão tudo contaminadas, ele chega e aplica álcool em gel em tudo. Menina, é uma confusão. Só Jesus na vida da gente, né? Então, Verdade. nós estamos esperando, né, que o nosso arcebispo, com certeza, ele está reunido com o conselho, né? Ele está vendo estas possibilidades todas, né? O que eu admiro muito, né, de Dom João é esta capacidade que ele tem e essa humanidade, né, de realmente perceber. Uma coisa eu digo de sinceridade do coração, né? Quando começou a pandemia, né, quando eles fecharam as igrejas, uma das primeiras coisas que ele fez foi dizer assim: nós vamos diminuir os nossos salários. O salário dos padres foi reduzido à metade. Para que isso? Eu vejo como um sinal de Deus, né? Claro que a gente necessita, né? Mas eu digo, naquele momento a gente pode também fazer a nossa parte, né? O nosso dízimo sacerdotal vai para aqueles sacerdotes onde a paróquia não pode dar, né? E isso é um bem grande, enorme, né? Que nós ajudamos o nosso... Porque não adianta só a gente pregar, dizer, todo mundo tem que dar o dízimo. E o dízimo do padre? O padre dá? Dá. Vai para ajudar os meus irmãos sacerdotes, que a paróquia, às vezes a paróquia paga o salário, mas não pode pagar o plano de saúde. E por isso o padre não vai ter plano de saúde? Tem que ter, não é? É um filho de Deus, doa a sua vida toda, e a igreja, né, não sustenta o seu próprio padre. Então, eu vejo, né, uma capacidade que o nosso arcebispo tem de realmente nos guiar, nos orientar nisso, né? Então, quando começou essas realidades de poder, né, ele disse logo, mandou um decreto, disse: o salário dos sacerdotes da arquidiocese será reduzido pela metade. Porque se o povo não pode devolver o dízimo, se não pode ir ao encontro na igreja dos sacerdotes, então os sacerdotes também vão ser privados da metade do seu salário, unindo-se à dor daqueles, todas as pessoas, né? Então, eu vejo um grande dom e graça de Deus, né, em relação a isso na nossa vida na arquidiocese, né? E, claro, uma dificuldade muito grande de pagar os impostos, de pagar os funcionários, né? Claro que tem muita gente realmente generosa, né? Tem gente que está... Eu achei uma iniciativa muito bonita também. As pessoas que vão à missa todos os dias sempre levam o seu ofertório. E saiu uma campanha, não sei se foi no Face ou no Instagram, as pessoas disseram: vamos fazer o nosso cofrinho. Toda missa que a gente participar na TV, na hora do ofertório, a gente faz o nosso ofertório colocando no cofrinho. Quando a pandemia passar, a gente leva para a igreja. Eu achei tão bonito, né? Claro, porque... Fizeram essa campanha aqui na paróquia também, daqui de Campo do Brito, fizeram essa campanha do cofrinho. E é super legal, é você entender, né, que muitas vezes, claro, às vezes é o óbolo da viúva, né? É aquele pouquinho, é uma moedinha que você leva, é R$ 2, mas que imagine, nós já temos quase 90 dias de quarentena. Imagine 90 dias, R$ 1 por dia, se fosse o caso, né? Já ia dar R$ 90, né? Então, são coisas e situações que a gente tem que aprender a lidar com elas, né? Então, a gente vai aprendendo, né? Existiu a peste espanhola, né? A gripe espanhola, no começo do século passado, e durou 3 anos, né? Historicamente. Então, foi uma doença desgraçada para a humanidade. A gente está enfrentando esta, a gente não sabe quando vai parar, e lá na China, novamente, uma recontaminação, né? Então, a gente vai percebendo que precisamos cada vez mais cuidar de nós mesmos, cuidar de quem a gente ama, né? E quando a gente fala de cuidar, não é só dizer assim: ah, eu confio em Nosso Senhor. Confio, e temos que confiar. Porque se a gente não confia em Nosso Senhor, a gente perde a esperança. Mas é um confiar atento, né? Então, eu cuido da minha higiene pessoal, eu cuido da higiene daqueles que estão ao meu redor, né? E tudo isso para quê? Para que a gente viva melhor. Deixa eu partilhar também uma coisa interessante que com toda esta pandemia me chamou muito a atenção. Eu morei 2 anos na Espanha, morei 6 anos na Itália, já viajei algumas vezes para outros países também, e a gente às vezes via o chinês usando sempre uma máscara. E a gente sempre olhava com a cara feia. Eu digo por mim. Dizia: para que esse povo está de máscara na rua, né? Mas claro, podia ser uma idosa, podia ser uma alergia que a pessoa tinha, a gente não sabia, né? Mas a gente sempre olhava. É interessante.
Se você está gripado, o espirro seu transmite um monte de doença para o outro. O vírus que você está, né? E você contamina o ambiente. Então, assim, depois eu fiquei refletindo assim, meu Deus, quanto eles já estavam tão na frente da gente. E a gente não estava nem aí, ó, né? Às vezes a gente espirra ao ar livre com a bocona aberta, né? No meio de todo mundo. A gente sorri, né? Tem pessoa que tem aquela crise de espirro, espirra 1, 2, 3, 4, 5 vezes seguidas, né? E a gente nunca ligou para isso. Lembro-me, né? Meu pai sempre tinha um lenço no bolso de tecido. Os homens deixaram essa atitude, né? Hoje, praticamente, a gente nem usa o lenço. Eu tenho lenço de tecido, mas eu nunca mais usei um lenço no bolso, que é justamente espirrou, olha o lenço, abre o lenço, espirra, fecha o lenço, bota de volta, né? Claro que a gente também contaminaria mais e tal, mas eu digo, pelo menos não contaminar o outro, né? E são eram atitudes que já se fazia, mas a gente nunca tinha percebido essa história, né? Então, usar sempre ou trazer um lenço mesmo, ou de tecido, né? Ou, né, daquele lenço descartável, onde você espirra, né, e pode realmente tira. Passa um álcool em gel. Hoje, com certeza, depois dessa pandemia toda, a gente vai ter esse costume de levar sempre o álcool, né? Né? Isso tem Rinaldo, RM Design, Rinaldo lá da paróquia, de verdade. Nosso espirro dizia saúde. Isso mesmo, né? Foi Tem esse costume, né? De quando alguém espirra, a gente. isso. Saúde! Mas antigamente não era só saúde, era Deus te dê saúde. Viu? Sempre diziam, os mais antigos nossos, os nossos avós e bisavós diziam, Deus te dê saúde. E quando eu morei na Espanha, eu trabalhei um mês no povoadinho, né, na cidade, era na província de Jaén, a capital Torre do Rimeno, e eu fiquei lá trabalhando. E tinha umas monjas dominicanas, quero mandar um abraço para elas, né? Monjas dominicanas, a Loli, né? Sor Dolores. E é interessante que os velhinhos diziam, a gente espirrava, eles diziam, Deus te bendiga, né? E a gente dizia, oh, gente, Deus te bendiga, Deus te abençoe, né? Deus te dê saúde, né? E a gente vai perdendo esses costumes católicos, né? Para uma vida de qualquer jeito. Que horror, né? Em vez da gente cultivar essas coisas boas na vida da gente, a gente vai deixando de lado, né? Que nos ajuda um pouquinho, que não quer ter saúde, né? Ainda mais a outra pessoa pedindo a Deus para te dar saúde. Porque o espirro, para aqueles que não sabem, né, é uma provocação, digamos, do nosso organismo a algumas bactérias que entram pelas vias aéreas, pelo nariz ou até pela boca da gente, né? A gente sentir um aroma forte, algo que nos faz um mal, um pequeno mal, com certeza, né? Então a gente bota para fora com espirro, né? Eu tenho alergia, eu sou alérgico a qualquer tipo de poeira, inclusive de perfumes fortes. Tem alguns perfumes fortes. Se alguém passar por mim e eu inalar o perfume, algumas vezes eu já fiquei até tonto. Interessante. Do cheiro, né? Do cheiro forte. Não é que, digamos, não, no cheiro de um perfume de alguém. Passou o perfume, aí a cabeça faz assim, ó. Eu digo, minha Nossa Senhora. E se eu ficar perto da pessoa, pior ainda. Aí é que começa a me dar uma vontade de vomitar. Aí eu tenho que sair de perto. Se ela estiver perto, se eu ficar na direção do vento, que está trazendo aquela fragrância, aquele cheiro para mim, misericórdia. E olha que já aconteceu, né? Já aconteceu algumas vezes e a gente fica até com vergonha de pedir para sair do lugar, porque, né? Mas é uma questão alérgica, né? Pois é, Samara, né? E com certeza, né, neste período, né, ainda de pandemia, ainda de quarentena, a gente tem que ter mais cuidado ainda, porque as pessoas vão sair como loucas. A gente já viu até em São Paulo e outras capitais, as pessoas correndo pela rua. Chega, vou fazer uma fila no supermercado, numa loja, porque eu quero comprar isso. Pelo amor de Deus. Deixa essa primeira semana, quando abrir, em paz, né? Deixem os lojistas se arrumarem direito, desinfectarem as lojas um pouquinho também, né? Esses tempos todo a loja fechada, né? Então, ter a paciência. Quando eu vou comprar alguma coisa, eu sempre me pergunto, eu preciso? É necessário?
vai me ajudar para quê? Se não, para que ir para a rua? Né? Um dia desses, né, eu tive que sair e fui ao supermercado. Quando eu cheguei aqui, eu olhei, uma fila, tem umas 11 pessoas para entrar no supermercado. Eu disse, eu vou não para esse supermercado, Deus me livre e guarde. Vai ver que é aí que eu posso pegar o corona. Não fui, não fui. Precisou de comprar alguma coisa, eu disse, olha, outra semana a gente compra. Aí você vai passar Isso aí fome. já é um trabalho de consciência com relação ao consumismo, né? Da gente trabalhar isso e comprar somente o essencial. É Porque você não vai necessário. enfrentar isso, você não vai enfrentar uma fila com 11 pessoas para comprar algo que não seja extremamente necessário, né? Já fica também um exame, né? De consciência. É. Então, aí eu digo assim, eu posso até comprar em outro supermercado, né? Porque, claro, eu ia comprar uma coisa específica e praticamente só ia ter lá. Porque tem uns supermercados aqui que tem alguns tipos de verdura que nos outros não tem nenhuma. Aí eu disse, já tem 12 pessoas numa fila para entrar. Imagine que eu comprar duas besteirinhas que eu ia comprar, né? Que, claro, tem coisas que a gente não acha. Digamos, uma alcachofra, não acha. Alcachofra, a gente faz um chazinho para diminuir ácido úrico, né, no sangue. Então eu digo, eu vou procurar, né, que eu sei o dia que chega e tudo. Mas quando eu vi, eu disse, não, eu posso ficar lá, eu não tenho comido um marisco, uma coisa assim que realmente poderia até afetar. Isabelle está dizendo, mas também não vão abrir tudo de vez, é por etapas. É verdade, Belle. Mas digamos assim, quando for abrir as lojas do centro, elas vão abrir todas. E o povo, eu só fico imaginando o povo fazendo fila para entrar nas lojas, né? Então, não tem necessidade. É quando saiu o auxílio do governo, o povo fazendo fila na Caixa Econômica. Gente, não tem Verdade. necessidade. Se você tem o cartão, você passa numa mercearia, você passa no supermercado, passa o cartão, né? E com certeza o dinheiro. E hoje em dia com essa modernidade, né, tem um aplicativo que você em casa Isso, mesmo pelo celular pode fazer a transferência, né? Apesar que nem isso. todo mundo consegue, nem todo mundo tem acesso. Mas as pessoas que têm acesso, dá para fazer isso. Isso. E parecia que o povo era assim. Se você não fosse pegar no dia que o governo botou, eles iam tirar de volta. Né? Eu acho que o medo do povo era isso. Mas não tem Era esse. necessidade, né? Então, o que realmente... Né? Eu fico só pensando depois como é que a gente vai pagar todos esses auxílios, né? Só todos esses auxílios, né? Quantos impostos virão para nós pagarmos no ano que vem? Ou já é, né, mais para frente, né? Mas pedir, né, a Deus a graça e a força, né? Para que a gente continue com serenidade, com paz, né? Para vencer, porque está difícil. Mas com Deus nada é impossível, né? Verdade. Pois é, o tempo passou. Verdade. É, e é sempre uma alegria, né? Agora nós teremos live sábado, não é? Com o Sejule. Isso. Sábado, 4 da tarde. Né? Então, a próxima live, né, com a Secretaria da Juventude Legionária, e você é convidado. Eu estava falando com Lícia, a nossa presidente da Régia, e ela estava vendo a possibilidade de continuar falando da espiritualidade de Frank Duff, né, do fundador da Legião de Maria. A gente vai ter reunião, né, mas provavelmente vai ir nesta linha, né? Nós vamos ter mais uma formação, né? E que com certeza Uau. falar, né, de Frank Duff e Lícia, né, que tem tantos anos, né, que com certeza eu creio que desde a sua infância, né, ela como legionária juvenil e viveu e bebeu desta espiritualidade dentro da sua casa, né? Então traz esta bagagem, né? Quando Lícia fala para a gente, né, da Legião de Maria, quando Lícia fala para a gente de Frank Duff, né, a gente a gente bebe, né, a gente saboreia, né, esta espiritualidade que ela viveu, que ela vive a cada dia. Então, nos enche de uma santa alegria, de uma santa paz, né? Então, É é uma verdade. irmã leiga, não é? E que tem o seu casamento, né, consagrado à Virgem Santíssima, o esposo dela, Valdicélio, também é legionário e da Régia, né? Então, vive esse profundo amor a Jesus, a Nossa Senhora, né? Então, a gente vê esta profundidade, né? E quando ela fala,
fala com a docilidade do espírito de alguém que conhece e que ama profundamente a Legião de Maria, né? E isso é bom demais para a gente, né? Eu creio que a gente Maravilhoso. tem que cada vez mais, né, beber desta fonte, aproveitar, né, destes Com momentos certeza. tão belos e tão fortes, né? A gente queria tanto ter tempo, a gente tem tempo agora, e o que é que a gente faz, né? Então, vamos, né, Samara, concluir, né? E lembrando, Sim, gente, sim. aqui, Lícia, tá aí, ó. O tema, a É. consagração total sob o olhar de Frank Duff. Isso mesmo, Lícia, que bom, né? Você está conosco, né? Então, realmente esse tema, né, tão belo e que com certeza vai nos encher dessa santa alegria na consagração, né? Para que a gente mergulhe mais, né, nesta realidade, a consagração através do olhar de Frank Duff. Né? Ele que leu uma primeira vez, ela vai falar disso e com certeza já falou para a gente na outra formação. Ele leu uma vez, não entendeu nada, achou muito. Leu a segunda vez, né? Depois ele leu, né, um outro livro, né, O Conhecimento de Maria. Aí os olhos se abriram. Né? E aí realmente ele chegou a compreender, né, o tratado e, claro, se consagrou completamente e nos chama a viver esta consagração total a Jesus, a escravidão a Jesus por Maria. Vamos rezar uma salve rainha para concluir. Vamos. Salve rainha, Salve, Rainha, mãe de Mãe de misericórdia, misericórdia, vida, doçura vida, e doçura esperança, e nossa esperança, salve. nossa salve. A A vós bradamos vós, os bradamos os degredados filhos de degredados Eva. filhos de Eva. A vós A vós, suspirando, gemendo e suspirando, gemendo chorando e neste chorando vale de neste vale de lágrimas. E lágrimas. após a E após a advogada nossa, advogada nossa, estes vossos esses olhos vossos olhos misericordiosos a nós misericordiosos a volvei. nós volvei. E E depois deste depois desse desterro, desterro, mostrai-nos mostrai-nos Jesus. Jesus. Bendito é o fruto Bendito é do o vosso fruto do ventre. vosso ventre. Ó Ó clemente, ó clemente, ó piedosa, ó piedosa, doce, ó sempre doce Virgem sempre Maria. Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das Sejamos dignos promessas das de Cristo. promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja Amém. convosco. Ele Ele está no está. meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Samara. Só quero dizer mais Muito uma obrigada, coisa. Padre. Eu cortei o cabelo hoje, viu? Depois que o Visual governador fez o novo. decreto, assinou o decreto, eu digo, opa, vou cortar meu cabelo. Estamos autorizados. É, agora já podem, né? Ah, meu marido, meu cabelo estava desse tamanho, com peso. Mas graças a Muito Deus, viu? obrigada. Muito Isso. obrigado, Padre, por sempre estar conosco, por sempre ser tão solícito, né? O Senhor sempre tá em tudo que a gente faz, tudo que a Sejuli faz, o Senhor sempre está dando o seu apoio, né? O nosso verdadeiro Pai espiritual, como a gente chama o Senhor, né? Muito obrigada. Obrigado. Um cheiro, Samara, e um abraço a todos. Cheiro, um abraço, até a próxima semana. Isso, quarta que vem, se Deus quiser. Muito obrigado a vocês que participaram da nossa live de hoje, né? Como o padre falou, sábado temos mais uma live, né? Com a banda Sejuli, né? Quando a gente tiver uma data marcada da live com a presidente da rede, a gente começa a divulgar. E aí, até a próxima semana. Tchau.